Vabhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Bidamujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder ter esse tempo junto para conversar sobre temas elevados, né? E tendo sempre esse parâmetro, esse referencial que é a astrologia, basicamente a astrologia védica, né? E o posicionamento dos corpos celestes. Então a gente está sempre tentando trazer um pouco dessa manifestação objetiva, material, da natureza ao nosso redor, para uma percepção mais sutil, para a forma como a gente se relaciona com essas energias e para a forma como essas energias favorecem a nossa evolução, né? A nossa evolução espiritual, a nossa evolução subjetiva. Subjetiva porque é da consciência. Então, a evolução da consciência, ela é subjetiva porque ela não pode ser medida externamente, porque ela representa uma conexão interna da nossa alma, da nossa consciência, com o que há de sutil e com o que há de divino. Então, muitas vezes, não é externamente que é perceptível essa realização espiritual, essa forma de entendimento do que é realmente divino e transcendental. Então a gente precisa entender como essas energias sutis, elas vão atravessando as camadas até chegar na forma mais objetiva que se transforma nos marcadores emocionais, que se transformam no nosso karma que a gente carrega vida após vida. Então, nos últimos encontros, né, eu trouxe um pouco da parte filosófica e algumas referências das escrituras que falam sobre esse processo de identificação da alma com a matéria, o processo de individualização da consciência, então a forma como essa partícula infinitesimal que é a diva, que é a parcela do todo, que é a gente, então somos todos divas, somos todos almas, então como essa alma ela se separa do todo e se individualiza, e como esse processo de individualização vai gerando cada vez mais identificação com a energia material, acumulando cada vez mais karma, e a partir desse acúmulo de karma, passando por sucessivos nascimentos e mortes em diferentes corpos e em diferentes mundos. E essa ideia de entendimento de diferentes mundos que traz a gente para a percepção da astrologia baseada no referencial do planeta Terra, que é esse estudo que a gente faz. Então, a partir dessa configuração energética dos corpos celestes, que são os próprios deuses, que controlam a manifestação das energias kármicas sobre o planeta Terra. Então a gente entende que os fenômenos, e aí a gente viu isso também, né, dos 3 tipos de misérias, né?
as misérias que podem ser causadas pela natureza e pelos deuses e pelas forças cósmicas, as misérias que podem ser causadas pelos outros seres vivos e as misérias que nós mesmos causamos a nós mesmos. Então, tipo, quais são os tipos de aflições que a gente passa dentro dessa manifestação corpórea? Além disso, existem várias outras coisas, né? Mas é só para a gente entender um pouco como essa mecânica funciona, né? De onde vêm essas formas de sensações, né? Mesmo que temporárias. Porque todas são temporárias. Mesmo a existência da gente nesse corpo material, ela é temporária. Então a gente faz esse estudo baseado em nascimentos e mortes e na forma como esse karma ele passa de uma existência para outra, sendo refinado e sendo transformado, muitas vezes sendo resolvido, sendo polarizado e virando uma coisa favorável. Então, basicamente hoje eu quero trazer a ideia do que é o mapa natal. Então eu pedi para que quem tiver com aquele PDF que eu passei para vocês, o que vocês mesmos criaram dentro do aplicativo que gera os mapas. Então, podem ter diferentes aplicativos, mas as configurações geralmente são as mesmas, porque a gente está estudando. E isso é uma coisa até que eu estava conversando com a Alexandra hoje. A gente utiliza o Lahiri Ayanamsa, então isso gera, vão existir diferentes ayanamsas, que são os ajustes da precessão dos equinócios. Então a gente usa o Lahiri, que é considerado o tradicional. A gente usa também o posicionamento de Rahu e Ketu em Min Nodes, que é baseado no cálculo também de Lahiri e eu acho que no Surya Siddhanta. Agora eu não tenho certeza se vem do Surya Siddhanta ou Min Nodes. Mas aí existem configurações específicas que vão mostrar o posicionamento real dos planetas. Então a gente tem isso através de uma observação. Se a gente aprender a usar as ferramentas de observar o céu direitinho com os graus, a gente vai saber onde os planetas estão na realidade, né? Mas vai ter um pouco de dificuldade durante o dia. A ideia é a seguinte: eu vou tentar compartilhar minha tela aqui e vocês me falam se eu estou conseguindo e se alguém já tiver alguma pergunta, pode fazer também. Então, Gauras, então você está usando o Lahiri tradicional e não o Truchitra, né? é o Lahiri tradicional. Eu vou pegar agora especificamente aqui, ó, Ayanam Sanem. Vocês estão vendo um PDF aí? Oi. Eu estou Eu não tô compartilhando vendo, minha tela. não. Tá vindo só uma tela branca. Eu acho que não sei se é Entendi. porque tá Então, grande ou se porque não carregou. eu vou fechar e vou abrir de novo aqui. Beleza. Eu vou fechar. Então, eu uso o Lahiri Ayanamsa. Ele não aparece se é o Titra Paksha, mas eu acho que é sim o Titra Paksha. Titra Paksha, é isso mesmo. 24 graus, 9 minutos. Ok. Então, que doideira. Eu acho que vai aparecer branco de novo, né? Branco. Apareceu branco de novo? Você poderia mandar no Zap. Apesar que não sei se vai resolver, né? Não, não vai, porque o que eu queria fazer. Ah, eu já sei, eu vou dar um print de tela aqui. Então, assim, o que eu quero fazer é o seguinte: vocês vão abrir o PDF de vocês e já podem ir direto para a página 2. Eu ia explicar um pouco da página 1, mas vocês já podem ir direto para a página 2 e eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um print aqui.
que seria o mapa de agora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo tranquilo? Até então, sim. Beleza. Vai ser super simples. A gente vai começar a olhar para o mapa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Consigo, pronto. Vocês estão vendo agora o mapinha? Agora sim. Beleza, que massa. Então, vocês precisam achar esse mapinha no PDF de vocês. Ele vai estar na página 2, no lado esquerdo. E aí vai estar escrito nele Larache D1. Beleza? Então é o seguinte. Esse daqui que eu gerei agora, ó, 27 de janeiro, ele gerou com o horário de 9h13, mas ele colocou o time zone 2, porque ele está usando automaticamente o horário de verão e eu não consegui desabilitar isso. Mas aí, quando vocês forem gerar o mapa, vocês sempre prestem atenção com o fuso horário que está aqui. Muitas vezes a gente precisa colocar a cidade certinha e tal, e ainda corrigir o fuso horário, tem que prestar atenção nisso. Então a gente não vai olhar para isso agora, porque o mapa de vocês eu acredito que esteja com as configurações corretas. E aí a gente vai partir para esse formato, que é o formato do norte da Índia, que é o formato que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar desse jeito. Tem um outro formato? Tem um formato que é o da Índia, que é um outro quadrado. E ele fica mais difícil fazer a contagem das casas. Pelo menos para mim, porque eu já sou acostumado com esse estilo. Eu gosto desse estilo. E esse estilo é chamado de estilo diamante. Eu gosto da geometria dele também. Eu acho muito interessante, assim, tipo, a força, né, que apresenta as casas Kendra, né, e para mim isso funciona muito bem. Então, o que é que acontece? Aqui, onde eu tô com o mouse e eu tô circulando o número 5, essa casa é a primeira casa do mapa. Essa é o ascendente, é a casa número 1. Então, eu acredito também que vocês baixaram aqueles PDFs que estão lá no Dropbox do grupo. Lá dentro daquele PDF vai ter 2 arquivos. Um dos arquivos se chama Astrologia Singular. Nesse arquivo tem um texto lá que eu explico mais ou menos como é a minha abordagem, como é que eu penso algumas coisas da astrologia. E na sequência já vai vir uma explicação sobre as casas. Eu já começo falando sobre as casas. Existe um outro arquivo que se chama o Jogo dos Códigos. Acho que é isso, Jogo dos Códigos, o nome dele. É um PDF também. E vão ter várias palavras para cada casa, para cada planeta, para cada signo. Todo mundo, eu acho que tem esses arquivos, certo? Tá lá, tá tudo disponível. Além desses arquivos, tem vários outros arquivos sobre exaltações, dristes, tem alguns PDFs importantes lá, amizades e inimizades. Então, ó, a Alexandre escrevendo alguma coisa aqui, mas ela tá online? A Alexandre tá online? Fala aí, Alexandre.
Ela viu a imagem, mas não está online. Beleza. Beleza. Então, seguinte. A gente tem, eu acho que eu já expliquei isso algumas vezes, o ascendente significa o signo que está subindo no horizonte leste, no exato momento que a gente nasceu ou no momento que a gente vai gerar o mapa lá. Quando a gente gera um mapa e a gente coloca um horário lá, naquele horário está subindo uma constelação no horizonte. Essa constelação é o ascendente. Por causa disso, a gente tem determinadas características relacionadas à nossa casa 1, que estão relacionadas a esse ascendente, a esse signo do ascendente, a essa constelação. E aí a gente vai observar também a nakshatra, que vai estar posicionada nos graus específicos do nosso ascendente. Por isso é interessante a gente ter sempre o horário certinho, as coordenadas certinhas, porque quando a gente vai gerar os mapas divisionais, isso gera muita diferença. Mas os mapas divisionais, eles vão trazer informações mais profundas, que são muito importantes. Mas existem algumas técnicas para quando você não tem como descobrir o horário da pessoa. Uma coisa muito fácil é ir pela lua. E aí eu vou ensinar essa técnica daqui a pouco também, que é o Chandralagna. Eu já falei sobre ela antes, tá no canal do YouTube. Mas eu vou trazer a forma como se observa o Chandralagna. Para isso eu já vou fazer outra coisa, inclusive. Então, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Beleza. Se não, então tudo bem. Eu vou só deixar isso aqui já fácil para já fazer a sequência. Então, a gente vai olhar no PDF, todo mundo vai olhar no próprio PDF e vai ver qual é o número que está aqui nesse losango, que é a primeira casa. Porque esse número vai falar sobre o signo que está no ascendente. Então, nesse momento que eu gerei esse mapa, o signo que está no ascendente é o signo de Leão. Então, a gente vai ver aqui Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, até chegar em Câncer, que é a casa 12. Então, de uma maneira lógica, a gente vai ver qual é a sequência das casas pela numeração dos signos. Mas a gente sabe que essa não é a numeração das casas. A gente sabe que essa é a casa 1, essa é a casa 2, essa é a casa 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza. O exercício é você pegar nesse seu material, nesse seu caderno, nessa sua apostila, na forma como você usar para estudar, pode ser uma folha de papel. Você vai copiar esse quadrado, você vai fazer essas linhas paralelas, desenhar o diagrama do norte da Índia. Você vai colocar na sua primeira casa o signo correspondente ao número que está aqui. Então eu vou falar, porque pode ser que alguém tenha dúvida, mas o número 1 é Áries, o 2 é Touro, 3 é Gêmeos, 4 é Câncer, 5 é Leão, 6 é Virgem, 7 Libra, 8 Escorpião, 9 Sagitário, 10 Capricórnio, 11 Aquário, 12 Peixes. Para cada pessoa, para cada mapa, para cada horário, essa sequência pode dar diferente. Então, as casas são casa 1,
casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, 10, 11 e 12. Então, até aí, eu acho que não tem tanta dúvida, não tem tanta dificuldade. Por quê? Porque a gente tem aqui uma avaliação visual, lógica, uma sequência numérica, e cada um desses números corresponde a um signo. Esses números correspondem aos signos. E a sequência das casas a partir desse losango é a casa 1, 2, até a casa 12. Beleza. Então, cada um vai colocar dentro desses espaços o signo correspondente ao número. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Até agora, tá tranquilo? Pode ligar o microfone, porque eu acho que eu não vou conseguir ver o chat se chamar. Tranquilo. Beleza. Então a gente vai ter também alguns aplicativos vão dar isso com siglas diferentes, mas a gente vai ter aqui os planetas indicados por essas siglas. A gente já sabe, e aí isso é um marcador muito interessante, que essa é a casa 1, porque vai aparecer a S de ascendente e os graus desse ascendente. Então a gente já sabe que aqui é a casa 1. Beleza. Queto, a Lua, Queto e Iraho são sempre retrógrados. Então, assim, não precisa se assustar com isso, porque eles são sempre retrógrados. A Lua, MD, é um marcador que se chama Mandi Gúlica. Então, alguns autores chamam de Mandi, outros autores chamam de Gúlica, alguns autores chamam de Mandi Gúlica. É um posicionamento de uma energia que também é uma energia um pouco maléfica, bastante maléfica, e que é um corpo celeste sutil, assim como Rahu e Ketu, ele é um corpo de energia escura. Mas a gente não vai avaliar Mandi. Então a gente tem Ketu, Rahu, a Lua, Marte, Vênus, e aqui dá para ver o Rzinho de novo, então Vênus retrógrado, porque ele está retrógrado no céu agora. Mercúrio, RC, retrógrado e combusto. O Sol, Saturno, combusto. Júpiter. Então, vocês vão olhar no mapa de vocês essas siglazinhas e em qual signo ela está e colocar dentro desse espaço específico que é o signo do seu mapa natal. Então, quando você fizer essa transferência e você colocar todos os signos correspondentes às casas e todos os planetas nos signos e nas casas correspondentes ao seu mapa natal, você tirou essa imagem e você remonta ela já entendendo que essa é a casa 1, o signo de Leão. Essa é a casa 2, o signo de Virgem. Desse mapa. Não estou falando do mapa de vocês. Então, na hora que vocês estiverem montando, vocês vão fazer a correspondência com aquele arquivo que fala sobre as casas. Então, o que é que a gente vai ver nesse arquivo? O primeiro arquivo, que é o mais simples, a gente vai ver especificando sobre o ascendente, que fala sobre a personalidade e aspectos da natureza interna da pessoa. Fala também um pouco sobre como as outras pessoas nos veem, nos enxergam, porque elas olham também para o nosso corpo, não apenas para as nossas ações. Mostra também um pouco a direção, o objetivo, um pouco da energia daquilo que a gente vai buscar na nossa vida. Vai trazer também como a gente projeta, de certa maneira, a nossa personalidade no mundo material. De uma forma ainda muito grosseira, porque isso vai se distribuir
dentro das outras casas de outras maneiras, mas esses elementos associados com palavras-chave, e aí isso entra dentro dos códigos, que é o outro PDF. Então a gente vai ter na casa 1 o início da vida, a personalidade, o corpo, cabeça, cérebro, o caráter, a vitalidade, a aparência, o foco, os desafios. Então vão ter várias palavras-chave relacionadas com a casa número 1. Qual é o exercício da gente? É pegar as palavras que a gente se identifica, as palavras que de alguma maneira a gente já percebe na gente, coisas que a gente já visualiza claramente, e a gente vai pegar essas palavras e a gente vai relacionar elas com a nossa casa 1. Então a gente vai pegar, e aí isso não precisa ser dentro do desenhozinho, a gente pode anotar no outro espaço. A gente coloca lá, casa 1. Aí todo mundo coloca casa 1. Na casa 1 vai ter o signo, que é o do seu signo do ascendente. Aí você vai colocar lá, de acordo com o número... Acho que eu ainda estou compartilhando a tela. Pronto, acho que agora eu voltei. De acordo com o númerozinho que está lá no seu ascendente, você vai colocar na casa número 1. E você vai colocar as palavras que você se identifica relacionada à casa número 1. Você vai fazer isso com todas as 12 casas, porque vão ter palavras específicas que definem as características dessas 12 casas. Essa é uma primeira camada. Então, assim, eu estou explicando o exercício, vocês vão fazer esse exercício depois, porque é um exercício grande, demora um pouco de tempo, eu estou explicando como vocês vão fazer esse exercício, mas, na realidade, o importante é vocês entenderem qual é a mecânica desse sistema. Isso é uma forma de decodificação da nossa programação neurolinguística. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro de uma ideia de um sistema mental computacional, que é basicamente a forma mais próxima até agora que eu acredito que foi desenvolvida para entender como a mente da gente funciona. Então, a gente tem um sistema de entendimento computacional da realidade. Por quê? Porque a gente faz avaliação de dados. E essa avaliação de dados, a gente transforma ela em comportamento. E quando a gente consolida esse comportamento, ele se transforma em algo automático. A gente não reflete mais sobre aquilo. Então, a ideia é que, como eu já falei outras vezes, a gente tem um processo, um processamento de sistemas cognitivos que são como aplicativos que atuam de determinadas maneiras em determinadas áreas da vida, através da forma como a gente já está condicionado aos modos da natureza material. Então, como eu já falei antes, cada planeta carrega um tipo de karma específico de acordo com a natureza dele mesmo. Então, quando a gente olha para o Sol, a gente vai olhar no código-fonte e a gente vai ver várias palavras relacionadas ao Sol. E quando uma palavra dessa bate dentro da gente e acende uma luz e traz uma memória, traz uma emoção, isso é como se fosse um arquivo compactado de uma memória que é ativado por uma determinada senha e vai trazer uma emoção à tona. Quando a gente organiza todas essas palavras distribuídas dentro das casas e dentro dos signos, mesmo com a observação superficial e grosseira, a gente começa a entender quais são os programas e como esses programas rodam dentro do nosso sistema, dentro da nossa estrutura.
Por quê? Porque é praticamente como se a gente tivesse diferentes níveis de atuação dentro da natureza e que em cada uma delas a gente atua de uma maneira diferente. Mesmo essa maneira diferente muda com o tempo. E muda também a própria programação. Por quê? Porque a programação é feita através do karma. Então, quando uma determinada palavra dessa traz uma memória, essa memória traz toda uma situação, a gente puder reavaliar essa situação, a gente reprograma esse sistema, esse aplicativo. Então, a gente está fazendo uma reprogramação neurolinguística a partir dos elementos componentes da programação. Então, é como se a gente estivesse reescrevendo a programação. Para quem não tem, e assim, não é uma coisa também muito acessível, né, a ideia de como funciona a linguagem de programação computacional, mas é como se você estivesse escrevendo um livro, fosse um livro. Sendo que a gente tem regras de gramática. Então, isso não pode ser escrito de qualquer maneira. Então, a gente vai ter regras de concordância, regras de acentuação, regras de tempos verbais. A gente vai ter regras de consoantes, a gente vai ter regras de... Mesmo até regras de recitação, regras de métrica. Então, a gente vai ter diferentes tipos de configurações que, quando a gente vai ler o que está escrito, aquilo vai trazer um determinado tipo de informação, um determinado tipo de emoção. Então, a gente tem distribuídos no nosso mapa diferentes linguagens de programação. Quanto mais a gente se aprofundar no significado de cada um desses elementos, mais a gente vai aprender sobre a gente mesmo. Por isso que esse é um estudo de autoconhecimento para a autorrealização. A gente não está estudando aqui para aprender sobre o outro, para aprender a ler mapa, ou para transformar isso numa profissão, alguma coisa do tipo. A gente está estudando astrologia para entender qual é a nossa própria programação e como a gente pode usar essa programação para o nosso maior benefício, que é a nossa evolução espiritual e, como o Gurudeva falava, procurar pelos nossos defeitos e corrigir esses defeitos. Então, muitas vezes a gente identifica esse defeito como algo que a gente poderia fazer e a gente não faz, e muitas vezes a gente identifica esse defeito como alguma coisa que a gente fez, que a gente não pode fazer mais, mas que a gente também precisa corrigir o que foi feito de alguma maneira, porque isso criou um marcador emocional, e esse marcador emocional é um karma, e esse karma vai voltar em algum momento no futuro. Como é que a gente entende que esse karma vai voltar em algum momento do futuro? A gente tem o mapa natal, que a gente acabou de entender como é que a gente vai transcrever ele. Então, se alguém tiver dúvida, me pergunta já, para a gente tirar essa dúvida. Por quê? Porque a gente já vai entrar agora na ideia de como funcionam as efemérides sobre o nosso mapa natal. Então, a gente tem o nosso mapa natal e as efemérides significam o contínuo movimento dos corpos celestes no espaço. Então, o mapa natal da gente é o exato momento em que a gente respirou pela primeira vez. E por que é que isso é importante? Por que é que isso é significativo? Porque antes disso, a gente estava unido a um outro corpo. A gente estava dentro do corpo da nossa mãe, a gente existia como um ser individual, mas a gente estava dentro de um outro corpo, a gente estava submetido àquela outra existência completamente. Não quer dizer que depois do nascimento a gente esteja completamente independente e individualizado, mas as escrituras falam, a própria Bíblia fala, que Deus sopra o ar no corpo de barro e dá vida a ele.
Então, é o sopro de vida que anima o corpo. Quando a gente nasce e a gente respira pela primeira vez, que o sopro divino entra dentro da gente, esse prana já vem com todo o código e toda a informação dessa programação da nossa vida. Então quer dizer que se a gente tivesse nascido antes ou tivesse nascido depois, a programação seria diferente, seria. Mas ao mesmo tempo a gente só nasce em tempo, lugar e circunstância que são adequados. Aí a pessoa fala, pô, mas pode marcar a cesárea. Pode marcar. Pode ser que não dê o horário certo que foi marcado. Muitas vezes não sai como foi programado. Então, às vezes é antes, às vezes é depois. O universo faz um arranjo para acontecer da maneira que tem que ser e não está sob o nosso controle. Também é dito nas escrituras que no momento da primeira respiração, nesse código já vem tudo, todas as respirações, a quantidade de respirações que a gente vai dar na vida já é definida na primeira respiração. O que é que isso quer dizer? Os yogis místicos desenvolvem as técnicas de pranayama, que são técnicas de controle da respiração, para poder viver mais. Então, sabendo disso, eles aprendem, criam um yoga para controlar a respiração e ter uma vida muito mais longa. Então, assim, não é brincadeira. Os yogis místicos, eles viviam fácil, mais de 120, 130, 140, 150 anos. Fácil. Os yogis místicos, eles viviam muito mesmo. A gente vê hoje ainda pessoas que vivem 120 anos. Imagina um cara que aprendeu a controlar a respiração dele para não gastar o fôlego, para não gastar o fogo vital dentro dele. Então, o mapa natal da gente, ele já traz uma previsão para 120 anos de vida. O mapa natal da gente apresenta 120 anos de vida. Só que as nossas escolhas vão determinar aonde a gente vai chegar. Então é mais uma coisa que fala, né? Tipo, a gente tem um destino? A gente tem um destino. O nosso destino tem 120 anos. As nossas escolhas vão dizer se a gente vai chegar lá ou não. Então a gente tem um destino, mas a gente tem um livre-arbítrio também. Voltando. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente descobre camadas da nossa programação básica, do nosso sistema operacional mais grosseiro, através desse código, que vão ser palavras que vão ativar memórias e que a combinação dessas palavras vai gerar situações independentes para cada pessoa. Cada pessoa vai ter um tipo de memória associada e a partir disso ela vai entender um comportamento. Como é que a gente vai montar essa programação? Como eu estava falando, a gente vai ter a casa, e aí começando pela casa 1, que é o ascendente, a gente vai pegar as palavras da casa 1 e o que essa casa 1 significa. A gente vai olhar qual é o signo dessa casa 1. E aí, de acordo com o signo da casa 1, a gente vai olhar quais são as características desse signo. E a gente vai colocar as palavras que a gente se identifica lá. E aí a gente vai olhar se tem planeta nessa casa número 1. Se tiver planeta nessa casa número 1, a gente vai pegar essas palavras e essas informações que a gente se identifica, que a gente sabe que a gente tem, e a gente vai colocar lá. Então, basicamente, a gente só vai pegar informações dos planetas agora, do posicionamento onde eles estão no mapa natal. Alguém tem alguma dúvida até aí? Pode ligar o microfone, pode falar. Não. Beleza, então, tudo bem. Eu vou trazer uma parte que é essa parte mecânica, técnica e o jogo, né, a brincadeira. E eu vou trazer algumas informações que são interessantes para a gente poder observar diferentes perspectivas. Então a gente tem
uma camada básica, uma camada mais simples, uma camada mais grosseira, relacionada a casa, signo e planeta. Beleza. Aí, como eu falei antes, a gente tem uma dúvida a respeito do horário do nascimento. A gente sabe o dia, a gente sabe o mês, a gente sabe o ano, a gente sabe o lugar, mas a gente não sabe a hora e o minuto certinho. O que que a gente faz? Como eu já falei outras vezes, a Lua, ela representa a nossa mente. E a mente é o nosso corpo, porque eu já falei sobre esses corpos também. A gente tem diferentes corpos, então a gente tem um corpo material, que é o corpo carnal, né? O corpo feito de grãos. A gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo de inteligência, a gente tem a nossa própria consciência. Então, esse corpo mental, Manassa, Manas, a mente, que é representado pela Lua, fala sobre essa maneira como a gente lida com a matéria. Então, se a gente não sabe qual é o horário, a gente pode começar o mapa a partir da Lua. E aí eu fiz foi o segundo print que eu fiz aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Que é o seguinte. Tá compartilhando? Acho que sim. Sim. Então aqui vocês estão vendo, né? No ascendente, que é a casa número 1 aqui, ignora que está escrito aqui, hein? A casa número 1 aqui, a gente tem o signo de Escorpião e a Lua com 15 graus. O que foi que eu fiz? Eu peguei o mapa de hoje e eu girei o mapa de hoje, aquele mapa que eu acabei de mostrar para vocês, eu girei ele e eu coloquei a Lua no ascendente. Então, se eu não soubesse o horário do nascimento da pessoa, eu ia gerar o mapa com o dia e eu ia observar através do Chandra Lagna. Eu não teria uma avaliação correta sobre o resultado nas casas, mas eu já poderia ter uma avaliação sobre a personalidade dessa pessoa. Da mesma forma, todas as pessoas que não têm a Lua no Lagna, então vamos supor que a pessoa não tem nenhum planeta no ascendente ou que a pessoa tem planeta no ascendente, mas aí a gente vai pegar o signo onde está a Lua, a gente vai achar a Lua e a gente vai pegar o mapa e girar o mapa completamente e colocar a Lua no ascendente para ver onde os outros planetas vão parar. E essa avaliação do Chandra Lagna, ela mostra como a mentalidade da pessoa se relaciona com a natureza material. Então a gente pode olhar através do nosso próprio mapa assim. A gente já sabe qual é o nosso ascendente, beleza. Então a gente já entende qual é a nossa configuração básica de corpo, a gente entende já muitos aspectos de como vão funcionar as nossas áreas da vida, a gente já sabe onde os planetas estão ali carregando o karma deles. Mas quando a gente gira o mapa e a gente coloca a Lua no ascendente, a gente tem a perspectiva de como a nossa mente funciona. Porque é a nossa mente que controla. Então a mente, ela toma conta do que a gente acha que é a nossa personalidade e ela lida com a natureza material dessa maneira. Então a gente já tem uma sobreposição aí bem interessante do nosso mapa natal
com o Chandralagna. E a gente pode ver um sobre o outro dando efeito. Essa é uma técnica para você entender que muitas vezes você olha o mapa natal da pessoa e você não vê aquilo acontecendo diretamente, porque ela tem uma lua tão forte que a lua toma conta da forma como o mapa gera fenômenos. Então o karma está ali, mas a mente da pessoa é tão poderosa que ela já sobrepõe a forma como a energia kármica se apresenta para ela. O que é que eu quero dizer com isso? Existem basicamente duas posições em relação aos fenômenos, a ativa e a passiva. E quer dizer que a gente vai mudar o fenômeno? Não, a gente muda o resultado. Então, de forma ativa, você modifica o resultado. Você sofre o fenômeno, mas você modifica o resultado. Como? Ao invés de sofrer, você aprende a não sofrer. Se o evento é maléfico, se o fenômeno que está acontecendo com você é um fenômeno de tipo sofrimento, você vai aprender uma maneira de não passar mais por aquilo. Essa é a posição ativa. A posição passiva é se colocar como uma vítima e sofrer aquela situação. E aí ela vai se repetir, você vai sofrer de novo, ela vai se repetir, você vai sofrer de novo, e você não aprendeu qual é a mensagem sobre aquilo. Você só está sofrendo o karma de algo que muito provavelmente você mesmo criou aquela situação. Por estar passivo, você não polariza aquilo, você não transforma aquele fenômeno em algo positivo para a sua evolução. Você não transforma o fenômeno em autoconhecimento. Então a gente pode entender tudo dessa maneira. A gente tem duas camadas muito simples, eu acabei de explicar. Parece complicado, não é. Se tentar fazer o que eu estou dizendo, vai entender qual é o exercício e vai entender como funciona. Então, a primeira coisa, didaticamente, você vai montar as suas 12 casas a partir do seu ascendente com signo e planetas. E você vai dividir essas 12 casas e você vai escrever um código. Você vai escrever um código, você vai, a partir dessa interpretação dessas palavras, você pode escrever frases. E essas frases vão descrever o que você carrega como energia condicionada. E você pode, através do entendimento disso, polarizar o efeito. Porque se for negativo, você vê o que é negativo, você me desculpa falar desse jeito, mas é estilo isso, assim. Toda vez que a gente repete que é idiota, a gente fica mais idiota. Então, quando a gente entende que é idiota, a gente tem que pensar, pô, eu tenho que deixar de ser idiota. Então, eu não posso dizer que eu sou idiota, eu tenho que dizer, pô, eu sou esperto e me tornar esperto. Eu tenho que me tornar esperto. Então, onde eu fui idiota, eu não vou ser idiota de novo. Por quê? Porque na hora que eu ver a situação, ao invés de eu dizer eu sou idiota, eu vou cair, eu vou dizer, velho, eu sou esperto, eu não vou cair. E aí você polariza essa situação. Isso pode ser feito com qualquer coisa. Porque o cérebro, ele é computacional por causa disso. Ele pode aprender com o resultado matemático. O Alexandre tá aí, velho. Agora ele escreveu. É na hora que acontecem os fenômenos, eu não estou conseguindo ler. É na hora que acontecem os fenômenos é que a gente muda a forma de ver as situações negativas. Essa é uma boa pergunta também. Por quê? Porque da mesma forma, né, que existe a posição ativa e a posição passiva, tem o aprender pelo amor e o aprender pela dor. Quem é pai e mãe tem essa experiência de uma forma muito prática. Por quê? Porque quando olha para a criança, vê que a criança vai fazer uma coisa e que ela vai se machucar e tenta evitar. Então, através do amor, do cuidado, do afeto, a pessoa tenta evitar que aquela outra criatura, por causa da sua ignorância e ingenuidade, se machuque. Então, através do amor, aquela criança, aquela criatura aprende.
Quando isso não acontece, o aprendizado vem através da dor. A mesma coisa é o mapa. Se a gente não souber do mapa e a gente não souber da nossa própria programação, a gente vai aprender pela dor, porque a gente vai ter que passar pela situação para aprender. Se a gente souber, a gente vai tentar evitar aquilo a todo custo. A todo custo, a todo custo, a todo custo. O cara vai saber, velho, eu tenho uma predisposição para tal coisa. Eu não posso fazer isso. E isso é uma coisa muito difícil quando a gente vê no mapa. Por quê? Porque quando a gente vê no próprio mapa, a gente está olhando para a nossa sombra. A gente está olhando para os monstros que a gente carrega dentro da gente. Isso é muito difícil. Por quê? Porque geralmente a gente joga o monstro nos outros. A gente não está interessado em lidar com o próprio monstro. Ou a gente joga o monstro no outro, ou a gente diz que o outro é um monstro. E existem correntes filosóficas que desenvolveram esse tipo de pensamento, né? Tipo, tem até uma frase que é um clichê do Sartre, né? O inferno são os outros. Mas por que o inferno são os outros? Porque a gente vive neles. Da mesma forma que a gente vive na gente. Então o inferno está dentro da gente. Por quê? Porque o outro é uma projeção da gente. Quando a gente olha para o mapa, a gente tem um ascendente, que é o eu, e a gente tem a casa 7, que é o outro. Só que está dentro da gente. O mapa é da gente. Então a gente está lá olhando o mapa da gente e tem uma treta acontecendo na casa 7. Aí o cara faz, não é problema meu, é problema do outro. Mas não é, você é que vai passar por isso. Muito provavelmente você vai criar a situação que vai colocar você onde você vai sofrer. Então, alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu já vou trazer uma nova informação. Eu estou falando sobre duas leis. E aí eu estava falando sobre o lance da Alexandra, né? A Alexandra falou. Então existe realmente uma possibilidade da gente não aprender através do sofrimento. Quando a gente se aprofunda dentro dos indicadores e a gente já identifica. Tipo, a gente vai ler um livro de astrologia, vai ter muita coisa pesada, ruim. Tipo, você vai olhar lá, eu tenho o Sol na casa 3, estilo esse mapa que eu estava compartilhando agora. O Sol na casa 3. Você vai olhar nas escrituras, isso não é bom. Você vai olhar lá, vai ter um monte de treta relacionado, coisa pesada mesmo. Você vai ter que se identificar com tudo aquilo? Não. Isso é um código geral. Você tem que ir entrando dentro das camadas que correspondem a você. Então a gente tem um panorama geral de elementos, mas a gente vai ter aqui nakshatra, a gente vai ter pada, a gente vai ter aspecto, a gente vai ter dignidade, a gente vai ter yogas, a gente vai ter um monte de elementos que vão refinando a forma como a gente interpreta o efeito de um determinado posicionamento. Mas a gente está no primeiro passo. O primeiro passo é casa, signo, planeta. Beleza? Vieram duas perguntas aqui interessantes. Uma foi da Cris, para falar um pouco sobre o MD, que é mandigúlica. Eu vou trazer só algumas palavras-chave sobre isso. E aí a Alexandra falou que quando fala das nakshatras também pega muito pesado sobre algumas. Exatamente. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, e isso é uma coisa muito difícil de se usar na prática. Isso é uma coisa difícil de se usar na prática. Para você utilizar isso, é necessário ter uma sensibilidade sobre a forma como, se você for falar para outra pessoa, né, sobre a forma como a outra pessoa também entende o significado das palavras. E quando você for fazer para você mesmo, você tem que ser muito sincero em relação àquilo que você está usando para avaliar.
que é a ideia da polaridade. Então, quando a gente olha, geralmente, praticamente todos os textos, eles vão trazer coisas boas e coisas ruins. Pode acontecer só coisa ruim, pode acontecer só coisa boa, pode acontecer coisas boas e ruins. Então a gente tem que entender que se a gente fortalece as coisas boas que podem acontecer e a gente tenta evitar as coisas ruins e polarizar as coisas ruins, a gente está criando uma energia favorável para a nossa evolução. Então, qual é a dificuldade dessa técnica? É que muitas vezes a gente vai ver uma coisa ruim e a gente não vai conseguir facilmente corrigir isso, por mais que a gente tente. Então, o que é que eu quero dizer? A gente tem que cavar cada vez mais fundo a origem de um determinado tipo de pensamento, de emoção ou de comportamento. Então, quanto mais a gente observa uma determinada coisa, mais a gente vai vendo que aquela coisa é funda, é antiga e que traz mais informação. Então, quando a gente olha, né, e aí além das nakshatras, além das casas e além de planetas maléficos e com características ruins, a gente vai olhar lá no Panchang, a gente vai ter yogas ruins, a gente vai ter titis ruins, a gente vai ter horários ruins, a gente vai sempre ter coisas ruins. É inevitável. Só que a gente tem que aprender a lidar com o que é ruim como um teste, como um desafio, como algo que vem para que a gente possa pagar uma dívida e não precisar mais lidar com aquilo no futuro. Isso é um gancho para a gente entender MD, que é Mandi e Gulika. Então a gente tem aí algumas observações que é o seguinte. Alguns autores falam que é o filho de Saturno. Eu vejo um pouco por essa perspectiva. Alguns dizem que é um outro irmão de Saturno. Também tem escrituras que falam sobre isso. Mas a gente vai focar numa característica que é uma característica de que seja um lugar onde vai haver determinado tipo de sofrimento. Então, onde tiver localizado MD, a pessoa vai sentir dificuldade, a pessoa vai sentir desafio, a pessoa vai sentir algum tipo de sofrimento, alguma aflição, algo que vai dificultar a percepção da felicidade naquele lugar. E aí tem toda uma mitologia também que fala sobre essa energia, mas ela não é uma coisa para a gente observar numa primeira camada, porque ela pode ser. Então, beleza, só para responder essa pergunta. Na casa 2, MD, Mandi, né? Ele vai trazer uma certa preocupação com a escassez. Porque a casa 2 fala sobre riqueza e a pessoa pode ter dificuldades nessa área, a pessoa pode ter algum tipo de sensação. Ela pode até nem passar pela dificuldade, mas ela vai ter medo da dificuldade. Aquilo vai estar afligindo a mente dela de alguma maneira. Aí vamos supor que não seja isso que está manifestando, mas aí pode ter acontecido alguma coisa na infância que deixou um marcador que atua. Pronto, uma coisa que poderia acontecer numa situação dessa, né? Uma criança que sofreu susto. Alguém dava susto na criança. Ela vai desenvolver um determinado tipo de fobia, um trauma, um medo de alguma coisa. Pode ser uma pessoa que se escondia atrás da esquina para assustar. Podia ser alguém que se escondia embaixo da cama. Então, medo debaixo da cama. Pode ser traumas desse tipo que causam fobias. Então, a gente vai ter diferentes avaliações de acordo com a posição,
mas geralmente manda e causa essa aflição, essa angústia, essa quase uma náusea, né? Quase como um sentimento melancólico num determinado lugar. Isso pode ser suavizado, né, por determinados tipos de práticas. Então, o que eu estava dizendo antes é que quando a gente polariza um efeito negativo do nosso mapa natal, então a gente tem lá uma coisa muito ruim no nosso mapa que gera fenômenos extremamente ruins e que a gente vivencia aquilo e a gente identificou aquela coisa. Então a gente pega e transforma aquilo em algo que a gente vai desconstruir e superar. Então, entendendo um determinado tipo de comportamento, você faz uma terapia, você faz um trabalho forte de autocontrole, de disciplina, e você se transforma internamente numa autoridade sobre aquilo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando você desenvolve esse domínio, outras pessoas que passam pela mesma situação, que têm o mesmo marcador que você, elas vão ver em você um farol para resolver o problema delas. Então, muitas vezes, e aí também isso vai pelo lugar onde a pessoa tem Júpiter no mapa natal, muitas vezes a pessoa se transforma num tipo de orientador para outras pessoas que precisam transformar e polarizar aquela mesma coisa. Então, isso faz parte do processo de Bhakti Yoga, quando a gente tem lá, né, as palavras-chave também, né? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam. Então, Shravanam vem da mesma palavra da Nakshata, Shravanam. Então, ouvir. Shravanam, ouvir. Ouvir sobre as qualidades transcendentais. Ouvir sobre o plano transcendental, sobre o plano divino, aprender sobre esse plano divino, aprender sobre todas essas informações que libertam a alma do cativeiro material. Shravanam. E é isso que a gente está vivendo agora, né? Pensando em efeméride. Shravana é onde está Saturno. E eu não sei se eu falei isso no outro dia, quando a gente estava falando de efeméride, eu vou só jogar agora também. O ano passado, quando o Sol transitou sobre Saturno, ele estava em Shravana. Um ano depois, quando o Sol entra em Capricórnio de novo, Saturno ainda está em Shravana. Então, assim, é o melhor momento que a gente tem para desenvolver concretamente o aprendizado a respeito da transcendência. E a gente é extremamente privilegiado, porque os mestres deixaram o conhecimento perfeito. Então, assim, se a gente aprende esse código, além da gente se beneficiar, a gente pode beneficiar muita gente. Por quê? Shravanam, Kirtanam. Kirtanam é cantar. E cantar é repetir. Então, primeiro a gente aprende a letra e depois a gente canta. Então, a gente está aprendendo algo para desenvolver um sabor interno sobre esse conhecimento e através desse gosto a gente transfere o gosto, a gente transfere o sabor cantando, cantando as glórias desse conhecimento e como esse conhecimento é capaz de transformar a nossa própria existência material, muda o nosso destino. Por que muda o nosso destino? Porque cada escolha que a gente faz, cada pensamento que a gente tem, cria uma realidade diferente. Então, o pensamento gera um desejo, que gera um sentimento,
O pensamento gera um sentimento, que gera um desejo, que gera uma ação. Cada uma dessas etapas gera um tipo de karma diferente. Se a gente modifica desde o pensamento, todo o processo, ele se modifica e o resultado vai sair polarizado. Então a gente tem a dádiva, a misericórdia, de que através de algo que nem é Bhakti, é Jnana, mas através de Jnana, a gente já beneficia a nossa existência, para a partir desse sabor, a gente buscar pela devoção, a gente buscar por Bhakti, que é a verdadeira liberdade que a gente vai encontrar dentro do plano material, porque a prática sincera de Bhakti Yoga liberta a gente de todos os condicionamentos. É difícil, por quê? Porque a gente precisa encontrar um mestre espiritual fidedigno, a gente precisa se render ao conhecimento e à orientação dele, a gente precisa indagar ele corretamente, com respeito, a gente precisa seguir as orientações desse mestre espiritual. É muito difícil, e pode ser qualquer pessoa. Desde que a gente tenha sinceridade na nossa busca, a gente vai encontrar outro buscador sincero que tem mais experiência para transferir isso para a gente. Então, só para a gente entender, quando a gente desenvolve uma determinada habilidade, a gente tem a capacidade de transferir essa habilidade para outra pessoa. Então, com amor, com afeto, com ternura, assim como eu falei que uma mãe e um pai faz com o filho, a gente pode ajudar as pessoas que já estão sofrendo a diminuir esse sofrimento. No primeiro momento, através de conhecimento, dela entender que ela é uma alma, ela não é o corpo, ela está ocupando esse corpo temporariamente. E ela pode mudar o destino desse corpo a qualquer momento. Por quê? Porque a gente pode mudar a qualquer momento. Eu já falei algumas vezes isso, né? Mas parece coisa de esquizofrênico. Mas todos os dias a gente escolhe quem a gente é. Porque toda vez que a gente dorme, a gente morre. E quando a gente acorda, a gente precisa lembrar quem a gente é para poder fazer a coisa do mesmo jeito. Se a gente tivesse consciência de que a cada dia a gente pode nascer de novo e fazer melhor, não cometer os mesmos erros, a gente pudesse entender a dádiva de acordar e ter mais uma chance, a gente faria todos os dias muito mais do que a gente faz naturalmente. Então, isso também é uma coisa legal, né? Que faz parte do estudo que a gente vai desenvolver de horóscopo. Então, assim, hoje tá uma aula chata para quem já tá aqui faz tempo, né? Então a gente tem que ter misericórdia com as pessoas que estão chegando e que vão encontrar dificuldade nesse primeiro passo, que é montar o próprio mapa. E a minha intenção verdadeira é deixar esse conteúdo para que as pessoas que achem isso depois na internet possam fazer o próprio mapa e seguir com os seus estudos de uma maneira livre, né? Tipo, sem precisar fazer curso nem nada, só de repente poder trocar conhecimento com a gente e isso já ser benéfico. Então, mais para frente a gente vai ter muitas camadas onde a gente vai colocar em cima dessa, mas eu lembro muito bem do Sr. Miyagi em Karate Kid 1, ensinando lá o Daniel a tipo para cima, para baixo, para cima, para baixo. E ele ficou lá, velho. Sei lá quanto tempo fazendo para cima e para baixo. Depois é que ele entendeu que aquilo ali é uma das bases do karatê e que é um golpe que ele tinha que aprender de verdade. Aí depois ele faz o da mãozinha pro lado, mãozinha pro outro. Então assim, velho, a gente tem que dominar a base. Se a gente dominar a base, a gente tem uma estrutura firme para subir uma construção gigantesca. Então, assim, a base é a gente entender o mapa natal.
Então, mesmo para quem já sabe, e isso é uma coisa que também eu sempre gostava de fazer com quem fazia o curso, você pode fazer o exercício das palavras quantas vezes você quiser. Porque cada vez que você fizer, você vai fazer ele diferente. Por quê? Porque como os planetas mudam o posicionamento deles no céu, você se percebe diferente também. Então eu garanto que se alguém fizer isso numa lua cheia e depois fizer numa lua nova, vai dar efeitos diferentes nas palavras que você vai escolher se você for fazer o posicionamento da lua ou a efeméride. Então, assim, o tempo todo a gente está se transformando. A gente não pode se limitar a uma percepção primária de nós mesmos. Por quê? Porque eu já olho o meu mapa há anos e muitas vezes eu tenho um insight do nada, sem nem estar olhando para o meu mapa, de uma parada que tipo eu tô lendo e puf, estala na minha cabeça. Eu falo, caraca, entendi tal coisa. É infinito, é infinito. Tem um estudo infinito aqui dentro. Então, a gente tem um mapa natal da gente, como eu falei, posicionado e distribuído dessa forma, com as casas, os signos e os planetas. Então, Alexandre fez uma pergunta interessante também. As fases da Lua têm caracas? Tem. Caraca é uma palavra que dá origem à palavra característica. Então, caraca significa característica. Também, entre outros significados. Então, assim, cada posição da Lua em relação ao seu brilho, que é chamado de Titi, gera um efeito diferente. Isso é analisado dentro do Panchang. A distância entre o Sol e a Lua gera 27 yogas, igual às nakshatra. Só que cada um desses yoga dá outras características para a Lua também. Aí a gente vai ter o Karana, a gente vai ter o Vara, que é o dia da semana. A gente vai ter 5 elementos que, de acordo com o significado e a combinação deles no mapa natal da gente, traz mais uma camada de informação sobre a nossa mente, sobre a nossa percepção da realidade, sobre a nossa ação no mundo material. Isso é só o Panchang. Aí eu estava falando Chandra Lagna, e aí eu falei do mapa natal com Lagna dentro de 30 graus. O que é que eu quero dizer com isso? É um pouquinho mais complicado. Quem tiver com o PDF, vai para a página número 3. Deixa eu ver se é. Eita, agora eu não tenho mais nenhum mapa aqui. Tenho. A página 1, 2, 3, exatamente. Na página número 3, na parte de baixo, vocês vão ver que tem 2 mapas também. Aí vai estar escrito em um deles Rashi D1 e no outro vai estar escrito Bhava Equal Houses. Então, isso é diferente do que está em cima na página 2, que o que está em cima na página 2 é o Navamsha. Vai ter o Rashi D1 e do lado direito vai ter o Navamsha. O Navamsha é um mapa divisional que é muito importante, que a gente usa para ver resultados e ver a forma como a energia é transferida de um plano mais sutil para o plano material, e tem diferentes técnicas de analisar o Navamsha. A gente não vai falar de Navamsha, a gente vai falar do que está na página 3, na parte de baixo, que se chama Bhava Equal Houses. O que é que acontece? A gente vai ter o mesmo númerozinho em todas as casas igual ao Rashi D1. Igual. Então, para o mapa que eu estou olhando aqui, o ascendente, agora que eu já abri outro mapa, o ascendente
é Virgem. Então, a gente tem Virgem na casa 1, Libra na casa 2 e Leão na casa 12. E a gente tem no Bava a mesma coisa. Só que é possível que para algumas pessoas planetas tenham se movido de uma casa para outra. Alguém tem isso agora acontecendo aí, quer se posicionar, quer falar a respeito? Eu tenho. Pronto. Beleza. Alguém mais tem e quer falar? Senão eu já vou explicar. Tenho o Sol em Capricórnio danista e seria casa 9, porém ele troca para casa 10. Beleza, massa. Eu vou explicar isso agora. Ele não sai de danista. Alexandre, quer Ora, falar? Fala aí. sim, o meu tá. Marte não. Júpiter e Queto estavam na casa 5, aí eles vão para casa 6 e Mercúrio estava lá e continuou lá. Beleza. Pronto. Massa. Só uma questão, que eu abri agora aqui, eu não peguei um pronto, eu acabei de fazer e abri. Aí o meu tá escrito Bava, Porfiri, não sei o que lá, Sripati, é esse? É esse que tá na página 3? Para mim, é a mesma coisa? De um lado tá Rashidun, do outro lado tá esse Bava, com esse nome horroroso, gigante. Entendi. Na mesma página tá escrito Bava Start e Bava Cúspide. É isso, é esse aí mesmo. É esse aí Beleza. mesmo. É que tem um que é o KP. A gente não vai olhar esse KP, não. Não, Se é isso você não. vê lá KP New Ayanamsha, não é esse. Isso é uma outra avaliação. Beleza. A gente está olhando esse Bava mesmo. Então, o que é que acontece? Isso é uma coisa interessantíssima para a gente avaliar o efeito dos planetas. Isso é uma técnica também. Então, assim, está sendo fácil para quem já sabe e está sendo difícil para quem não sabe. Então, eu estou misturando as coisas para poder depois a gente ter bastante conteúdo aí e poder ter bastante dúvida para tirar também. Então, o que é que acontece? Existe uma técnica de interpretação que leva em consideração os 30 graus de um signo relacionados aos 30 graus de uma casa. O que é que eu quero dizer com isso, pelo amor de Deus? A gente tem 360 graus. Matematicamente, esses 360 graus foram divididos em 12 signos. E matematicamente, esses 360 graus foram divididos para as 27 nakshatras. Beleza. Matematicamente. Quando a gente gera um mapa, a gente vai gerar um mapa ali com sei lá que horas, e aí a gente vai ter um ascendente com 5 graus. Eu não sei qual, agora eu não vou saber de cabeça qual é o ascendente da Alexandre, quanto grau tem, nem do Vitor, mas vamos colocar um ascendente com 5 graus ou um ascendente com 26 graus. Eu tenho O 2 que que a graus gente... no hash. 2 graus. Meu é Beleza. 6 graus, 5 graus. 6 graus. Então, os dois têm poucos graus no ascendente. Esse efeito geralmente acontece também quando a pessoa tem muitos graus no ascendente. Por quê? Dentro da ideia de interpretação dos efeitos de um signo e dos efeitos de uma casa, alguns autores eles colocam uma ideia de maturidade. Maturidade significa que você pega os 30 graus
E aí você entende a força de um planeta. Quando ele está entrando dentro do signo, ele está fraquinho. E à medida que ele vai aumentando de grau, ele se torna mais poderoso. E aí, quando ele está se aproximando dos 15 graus, ele adquire força máxima. 15 graus é a força máxima. Dos 15 graus em diante, ele vai diminuindo de força, até ele chegar em 30 graus, onde a força dele já é muito pequena, e ele atravessa desses 30 graus para o próximo signo e recomeça esse processo. Isso é uma ideia de interpretação para você entender a intensidade de um determinado efeito. Por quê? Porque quando a gente olha para um ascendente que tem poucos graus, assim como o da Alexandra e do Vitor, a gente vai entender o quê? O início, a imaturidade, de uma certa forma, daquele signo específico. E a pessoa carrega energia do signo anterior. Como é que isso acontece? Entendendo que o ponto máximo do signo ou da casa é 15 graus. A gente pega os graus do nascimento e gira o mapa para esse 15 graus. Isso se chama a cúspide do signo, a cúspide da casa, né? A cúspide da casa. Então a gente coloca o ascendente, os graus do ascendente, na cúspide da casa número 1. Então quer dizer que no caso da Alexandra, esses 2 graus vão para o ponto 15. Quer dizer que vai ter aí 12, quase 13 graus do signo anterior dentro do ascendente. Então quer dizer que ela tem uma personalidade, um corpo e uma ideia sobre si mesma que está referida com o signo anterior e esse signo do ascendente que está começando ali. Se tiver planetas com muito grau ou com pouco grau dentro desses outros signos, nas outras casas, eles mudam de casa. Mas é o mapa inteiro que gira. Então não quer dizer que o planeta mudou de signo ou que o planeta mudou de nakshatra. A única coisa que acontece é que o planeta muda de casa. E qual é o efeito prático disso? O posicionamento do planeta no signo, no nosso mapa natal, indica onde o karma está localizado, onde o karma foi gerado, onde a situação acontece. Mas o efeito vai para a casa onde o planeta vai no Bhava Chakra. Então, muitas vezes a gente está olhando o mapa de alguém, a gente olha um planeta numa determinada casa, mas quando a gente vai avaliar, o efeito está caindo na outra casa. Aí a gente entende como é que está acontecendo. Então, tipo, o Bhava Chakra, é através do Bhava Chakra que está manifestando esse efeito. Qual é a outra forma que a gente observa esse tipo de evento acontecendo? Planetas retrógrados. Quando o planeta está retrógrado, ele está olhando para o signo que está atrás dele. Então ele dá efeito naquele signo e naquela casa que está atrás dele também. Todos os planetas retrógrados, né? Tipo Rahu e Ketu, eles têm um pouco desse olhar, mas é diferente. Os planetas mesmo, os corpos visíveis celestes, eles geram efeito na casa anterior a deles se eles estiverem retrógrados. Eles geram efeito também. Então isso faz parte da análise do efeito dos planetas, como a gente vê com os dristes, como a gente vê com as regências. Então a gente já está vendo camadas sutis. Olha só hoje a quantidade de informação que eu passei.
Mapa natal é a camada grosseira, é a camada tridimensional, é a camada que compõe a parte física, biológica. Eu vou dar mais uma configuração ainda agora. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei até agora? Sobre a forma como os planetas geram os efeitos, se eles estiverem retrógrados ou através do Bhava Chakra? Porque tem muitas nuances de interpretação e eu queria passar só mais uma para encerrar mesmo questão de quantidade de conteúdo, porque é uma palavra, é um termo que eu sempre uso. Kala Purusha Kundali. O que é o Kala Purusha Kundali? É quando a gente considera a casa número 1 como Áries, e aí a casa 2, Touro, a casa 3, Gêmeos, até a casa 12, Peixes. Kala Purusha Kundali é representado dessa forma porque esse é o corpo divino. E todas as casas vão representar áreas do corpo. Então isso é uma técnica para observar biologicamente, é uma técnica de astrologia médica, é para você entender qual parte do corpo está sendo afetada por um determinado signo, está sendo afetada por um determinado planeta, ou está sendo afetada por um determinado trânsito. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar determinados tipos de patologias ou determinados tipos de composições. Então, fisionomias, né? Então, as fisionomias, as configurações corpóreas, elas são determinadas através do Kala Purusha Kundali. E essa divisão entre as partes do corpo e as casas sobrepostas ao nosso mapa natal. Então, a gente tem aí o mapa natal com o nosso ascendente ocupando 30 graus. Então, a gente vai olhar lá, o meu ascendente é Touro, com os 30 graus de Touro. Beleza. Mas o meu ascendente está com 29 graus e 30 minutos. Então, quer dizer que a cúspide da minha casa 1 tem 29 graus. E eu tenho praticamente 14 graus e meio de Gêmeos e 15 graus e meio de Touro. Então eu tenho características taurinas e eu tenho características geminianas misturadas no meu ascendente. E todas as outras casas subsequentes vão ter essas energias distribuídas e divididas. O que é que isso significa também? Que numa determinada fase da vida eu inicio a energia de uma área da vida com características relacionadas a um signo e depois essas características se transformam para um outro signo ou iniciam com uma nakshatra e se definem através de uma outra nakshatra. A gente vai estudar isso mais para frente. A Clarissa levantou a mão. Fala aí, Clarissa. Tá desligado teu microfone. Oi, agora sim. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Diz aí. Sim. Quando você fala sobre esses graus no Lagna, você está falando do ascendente ou do planeta que está lá? Ascendente. O planeta, ele não muda de grau. Tudo continua nos mesmos graus. O que eu estou falando é sobre uma mudança de configuração. Então, o mapa continua o mesmo, mas de acordo com os graus, o mapa gira um pouquinho. Então, a mesma coisa que eu expliquei sobre o Chandralagna. Você pega a posição da Lua e o mapa, todos os planetas continuam nos mesmos signos, mas você gira todas as casas. Então, até a Lua chegar no ascendente, né? No caso do Bhava Chakra, a mudança é menor, ela é mais sutil. Então, assim, uma pessoa que tem o ascendente com
10 graus, 12 graus. 17 graus. 17 graus. 17 graus, pronto. Então, basicamente, nenhum planeta vai mudar de lugar, a não ser que ele já tivesse lá com 29 graus ou com 1 grau dentro de algum signo. Aí ele mudaria. Vênus com 26 sai da 11 e vai para 12. Pronto. Então, como o seu ascendente tem um número muito próximo de 15, só planetas com muito grau é que mudariam, ou com muito pouco grau é que mudariam de casa. Assim. Então, justamente, você avalia o seu Vênus, ele está no mapa natal na casa 11, mas ele está gerando efeito na casa 12. Então, Vênus na casa 12 dá bom resultado. Então, os efeitos de Vênus na casa 12, você pode ter eles podem se manifestar em algumas situações, e os efeitos de Vênus na casa 11, que podem ser bons ou ruins, dependendo da dignidade, de aspecto, de um monte de coisa, você vai sentir eles também. Então, a ideia é... Ele está debilitado na 11? Sim, na 11 eu tenho Mercúrio em Virgem. Então, mas se tem Mercúrio em Virgem, em conjunção com Vênus na 12... Vênus? Hã? Mercúrio não debilita Vênus? Então, mas se Mercúrio está exaltado no signo que ele é mula tricona, se o Saturno... mas o ascendente sendo Escorpião, Saturno, aí essa vira a galera que é inimigo do regente. Mas pode dar efeito positivo, sim. Tem que ver, talvez tenha um yoga aí. Pode ter um Nitya Bangaraja Yoga aí, tem que ver isso direitinho. Porque seria o Nitya. Não é Mercúrio que debilita Vênus, é o signo que vai debilitar Vênus. Porque Mercúrio, ele tanto pode ser amigo quanto inimigo de Vênus. Depende justamente da situação dos planetas. Como seu regente é Marte, e Marte é inimigo de Vênus, aí talvez a relação entre esse Vênus e Mercúrio não seja 100% positiva. Mas como Mercúrio está no signo mula tricona dele, ele pode favorecer o posicionamento de Vênus. E aí ainda tem que ver se esse Vênus tiver numa posição melhor no Navamsha do que ele está no mapa natal. Isso indica que você está evoluindo. Quer dizer que a dificuldade que esse planeta está apresentando é para o seu benefício. Então, isso já é mais uma técnica para a gente avaliar se o planeta vai dar resultado positivo ou negativo. Observa se ele está melhor no Navamsha ou pior. Se no Navamsha ele estiver melhor do que no mapa natal, aí a pessoa vai acabar sofrendo, mas vai ser bom. Se no Navamsha ele tiver numa posição pior do que no mapa natal, é porque você ganhou uma bênção e você está gastando essa bênção. Você está perdendo um mérito. Você vai ter um benefício na sua vida, mas que na realidade não vai gerar frutos positivos. Se a pessoa identifica isso, ela consegue transformar algo que é um benefício e que ela ia perder num investimento. Então é como se você estivesse ganhando uma herança e ao invés de torrar e tocar fogo na herança, você faz um investimento daquilo para que você possa mais uma vez aproveitar aquilo dentro do seu processo de evolução espiritual. Então são diferentes formas de interpretar. Como o que, Alexandre? Liga aí o microfone. Então vamos tirar a dúvida agora, chega de assunto. Depois eu faço uma revisão do que eu falei hoje com as dúvidas de vocês na semana que vem. Fala aí, Alexandre.
você falou uma coisa que é muito pertinente. Se a gente pega se o Navansha está dizendo que eu vou perder uma coisa que era benéfica, como é que a gente vai... o Navansha já está dizendo que vai perder. Tá entendendo? Ele está dizendo... o Navansha está falando, não, você perdeu isso aqui, porque você agiu de forma incorreta no Rashi. E aí eu tô vendo o mapa, tô sabendo disso e vou tentar contornar. Mas na hora que eu tento contornar, não pode ser tipo uma coisa que é meio que na borda. Eu tô tentando contornar, mas é algo que é feito na borda, não é na profundidade. Beleza. Então, assim, eu acho que eu posso ter me explicado mal. O Navamsha não fala que você vai perder. O Navamsha, ele apresenta que você sacou a grana. Pensando assim, de uma maneira grosseira, né? Se você olha o planeta no Navamsha e no Navamsha o planeta não estiver melhor posicionado do que ele está no mapa natal, isso está indicando que você fez esse saque de energia. O planeta está lhe dando materialmente algo que você já não tem mais no plano sutil, porque você sacou isso. Se você entende isso, e aí vamos trazer estilo um Vênus, que Vênus é bem legal de observar essas coisas. Por quê? Porque Vênus é o prazer material. Vênus é a beleza, a ternura, o afeto, o amor, as coisas gostosas da vida, o conforto, os relacionamentos. Oi? Desculpa, se você quiser usar o meu como exemplo, o meu Vênus na Navansha não é tá em Virgem, na casa 10. Não é pessoal, não. Seguinte, o que é que eu quero dizer é a respeito da forma como a gente lida com essas características, porque vão ter diferentes posições que podem ser boas ou ruins. Então, cada uma delas tem que ser estudada caso a caso. Eu vou pegar as características. O que são essas características? Eu acabei de falar das características de Vênus. Então, a gente olha a vida da pessoa e ela tem todas essas características venusianas se manifestando na vida dela. Ela tem conforto, ela tem beleza, ela tem prazer na vida, ela tem bons relacionamentos, ela, tipo, tem propriedades, carro, tipo, todas essas coisas. Aí a pessoa tem duas alternativas. Uma, ela ser extremamente materialista e utilizar isso simplesmente para o próprio prazer e gastar a existência dela no limite. Dizer, velho, eu tenho esse corpo e eu vou usar ele no máximo para poder ter prazer com ele. A outra coisa é a pessoa ver que tem todos esses tipos de facilidades materiais e pensar, eu não preciso sofrer tanto e me esforçar tanto para viver a minha vida. Então eu vou me dedicar cada vez mais ao meu autoconhecimento e à minha autorrealização. Por quê? Porque esse mesmo Vênus que fala sobre todos esses prazeres e esses aspectos materiais é o planeta que fala sobre a nossa devoção. Porque fala sobre onde a gente coloca o nosso amor, onde a gente coloca a nossa dedicação, o nosso afeto, a nossa fé. Porque amor também é fé. Muitas vezes a gente tem amor por alguém que a gente acha que é amor isso. E a gente fica cada vez mais ou tentando acreditar que aquela pessoa, e aí isso também é uma ilusão, que aquela pessoa vai mudar, que aquela pessoa vai se transformar, que aquela pessoa vai melhorar. Isso é fé. A gente tem fé. Muitas vezes, e aí na maioria das vezes, a gente está colocando a fé da gente no lugar errado. E é por isso que o resultado dá ruim. Porque é como eu falei, a gente gasta esse saque que a gente fez. Então, quando a gente transforma
essa energia para algo favorável, a gente entende, veja, que eu tenho todos esses benefícios por esse lado, eu vou me dedicar para esse outro lado. Então, vamos supor, a pessoa tem muita riqueza material, muita opulência material. E aí a pessoa pensa, putz, eu não quero me degradar. Eu quero fazer o melhor que eu puder com isso. Aí a gente pensa, astrologicamente, se ela começa a ajudar pessoas carentes, instituições, e tipo se torna uma pessoa austera, uma pessoa tipo que segue princípios, que tem valores morais, ela vai ganhar moral com Saturno. Saturno vai ficar benéfico com ela. E aí, naturalmente também pela relação dos planetas, Saturno é amigo de Vênus. Então a gente já vai ver que Saturno vai trazer bons resultados para essa pessoa. Da mesma forma, a gente pensa, se a pessoa tiver a capacidade de cuidar de animais de rua, de mendigos, de pessoas que estiverem passando por problemas sérios de saúde e estejam em isolamento, a pessoa vai ganhar créditos e benefícios com Keto. Se a pessoa ajuda, isso são remédios kármicos. Remédios kármicos em que sentido? Num primeiro momento, a gente vai entender isso para o nosso karma mesmo. Tipo, uma maneira matemática e mecânica de se beneficiar através das próprias ações. Isso se chama karma kanda. Não é espiritual. Não é espiritual. É karma kanda. É bom, mas não é espiritual. Mas, de tanto fazer, a gente pode desenvolver amor. A gente pode desenvolver afeto. A gente pode desenvolver compaixão. E é engraçado porque, assim, algumas pessoas são muito brutalizadas pela vida. Brutalizadas mesmo, assim, tipo... Eu sou bem difícil de desenvolver compaixão, tá ligado? Mas eu gosto de adotar bicho. E eu já adotei, tipo, agora eu tô com mais 2 gatinhos. Eu já adotei 5 gatos ao todo, assim, né, na vida, assim. Mais, eu já adotei mais quando era criança, mas assim, em tempos recentes. E eu tenho muito afeto pelos gatos, eu tenho muito amor pelos gatos. Eu podia pensar, pô, eu adotei um gato preto, porque o gato preto é karmicamente mais visado pelas pessoas para maltratar. Eu falei, velho, eu vou proteger o gato preto para ele ser meu brother. Aí apareceu um gato branco, aí eu cuido do gato branco também, é meu brother. Aí eu penso, pô, isso é bom para Keto, favorece Keto. E aí eu pensei, putz, eu tô numa Hadasha de Keto. Isso também está relacionado com o período que eu estou vivendo. E Keto está em Escorpião, transitando sobre a minha casa 7. É a minha casa 7, né? Escorpião é a minha casa 7. Keto está transitando a minha casa 7. Quem são os relacionamentos que eu tenho mais próximos? Os meus amigos, os meus grupos, os gatos. Então, assim, parece brincadeira, parece idiota, mas a gente vai olhando as palavras-chave e a gente vê a vida da gente. Então, assim... Ô, Gora. Oi? Rapidinho, deixa eu te interromper aí rapidinho. De... Keto vai ficar mais feliz quando o pessoal pensar em adotar os animais não adotáveis, não só os pretos. Sim. Alô, os cães cegos, idosos, os cachorros e gatos, os cachorros e gatos que têm deficiência física de qualquer tipo, não só cego, mas Sim. também de qualquer tipo, porque a gente só pensa no adotar o... Oi? Cortou.
Oi? Oi? Oi, Alexandre? tá me ouvindo? Agora sim, tu tava falando, a gente só pensa em adotar, eu acho que é os bonitinhos, os filhotinhos. Não, a extensão da gente. A extensão de você. A pessoa olha para si e acha, eu sou bonita, vou adotar um gato branco. E por aí vai, entendeu? Então, adotar os não adotáveis, né? Pensar nos Sim. que têm deficiências físicas, aqueles. Eu tenho uma amiga que ela adota os que estão à beira da morte. Então, eu Então, que eu elas concordo. adotam esses aí. Eu concordo, e tudo isso faz parte dessa sensibilidade que a pessoa vai desenvolvendo, dessa compaixão, né? E aí, só para poder também trazer mais um efeito dessa relação quieto com os animais, e aí com os animais carentes, né? Os animais de rua, e como tu falou, os animais doentes, os animais velhinhos. A gente tem Darro do outro lado, e o melhor, o mais potente remédio para Arro, não tem nada mais forte para tornar Arro benéfico do que o vegetarianismo. Não tem. Se a pessoa se torna vegetariano, ela já adquire uma benção natural dos efeitos de Arro. Basta isso. E aí você vai conseguir perceber nuances diferentes do tipo de energia que você carrega dentro do seu próprio corpo. Então, assim, eu trouxe muita informação hoje, eu acho que deu uma fritada na cabeça de todo mundo. Eu estava querendo continuar a introdução, então, assim, eu peço desculpa para quem está começando, que pode ter ficado meio maluco, mas eu vou tirar dúvidas ao longo dos dias e apareçam no grupo para tirar essas dúvidas. Quero pedir desculpa também ao pessoal que já está estudando faz tempo e ficou com um conteúdo muito introdutório hoje. Mas eu espero que tenha sido divertido. Passou voando o tempo, porque já são super tarde agora. Então, Alexandre, diz aí. Oi, eu não chamei. Oi? Também não, gratidão, só agradecer Ah, mesmo. é Mesmo porque... conteúdo de início é importante para a gente relembrar, gratidão. Ah, beleza, beleza. Não é que ligou o teu microfone, eu achei que tu queria falar. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo pela paciência, pela presença. Quero pedir desculpas se eu cometi alguma ofensa ou se eu atrapalhei a mente de vocês com as minhas ideias. Eu estou disposto a responder as perguntas na medida em que vocês vierem trazendo essas perguntas. O mais importante é a gente estar junto, desejando estudar e apoiando uns aos outros, e a gente sempre lembrar que todos os méritos e todas as glórias devem ser oferecidos para os mestres espirituais, porque esse conhecimento é deles. E eles é que transmitiram esse conhecimento através do exemplo e do sacrifício deles. Então, sempre a gente lembrar de glorificar os mestres espirituais e oferecer o nosso afeto, o nosso amor e a nossa ternura a todas as pessoas que a gente se sentir capaz de transformar e mover o sentido do espírito e da consciência delas para uma percepção mais elevada da realidade. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo. Me sinto muito feliz e privilegiado de estar aqui conversando esses assuntos com vocês. E para que a gente também continue se sentindo bem, se sentindo protegido, se sentindo com saúde e principalmente mantendo a nossa fé segura, aquele mantra de Nishinradeva, agora cantado no templo, dentro do Arati, né? Então está dentro do programa diário.
Então eu vou colocar aqui para rolar. Uma boa noite, um bom descanso para vocês todos. Fico muito feliz de a gente ter tido mais essa oportunidade. Até mais. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Dayane. Prahlada Dayane. Hiranyakashipu Vakshava. Hiranyakashipu Vakshava. Shila Ganga Nagalaye. Shila Ganga Nagalaye. Eto Nrsimha Bharato Nrsimha. Eto Nrsimha Bharato Nrsimha. Yato Yato Yamitato Nrsimha. Yato Yato Yamitato Nrsimha. Mahir Nrsimha Hridaya Nrsimha. Mahir Nrsimha Hridaya Nrsimha. Narasingha Madim Sharanam Prapade. Narasingha Madim Sharanam Prapade. Tava Kara Kamala Vane Nakam Adbhuta Singam Dalita Hiranyakashipo Tanuvengam Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Ramakana Kamala Hare Nakam Adbhuta Singam Dalita Hiranyakashipu Tanuvengam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare